Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vilma, sou professora de arte do 9º ano na Escola Digital. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de arte. A gente continua com o tema da música. E hoje a gente tem uma novidade. A gente tem a professora Gine aqui hoje com a gente para fazer as interações que forem necessárias. Né? Espero que a gente tenha bastante gente com a gente participando. E temos também a Adriele fazendo a tradução para Libras. Vamos começar a nossa aula. O nosso tema de hoje é canto coral. A gente vai falar de música, mais especificamente de canto. E aí vamos começar com o coral. Foi invadir a porta da tua casa e der um beijo de bate. Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com a frase dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quer matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Coisa linda, né? É sempre maravilhoso ouvir as crianças. E várias é melhor ainda. Mas vamos seguindo aí com a nossa aula. Bom, para a gente entender um pouquinho o canto coral, a gente precisa entender também, né, como é que é feita a música, do que é feita a música. Então, a música é feita de 3 elementos. São eles a melodia, a harmonia e o ritmo. Eu vou explicar um pouquinho isso a vocês, mas antes vamos lembrar um pouquinho das propriedades do som. A gente fez essa aula na trilha 19, vocês devem estar lembrados. Tá? A gente viu que o som tem 4 parâmetros ou propriedades, que são a intensidade, duração, timbre e altura. Lembram disso? Por que é importante a gente lembrar das propriedades do som antes de ver os elementos da música? Porque as coisas estão interligadas, tá? Toda música tem esses elementos também do som. Além dos da música, ela tem também os do som. E uma coisa está ligada à outra. Então, vamos voltar um pouquinho agora para os elementos da música, para a gente poder pensar sobre eles. Vejam, toda música tem melodia. A melodia é aquela linha, né? Aquela sucessão de notas, que é aquela parte da música que a gente lembra. Né? Quando a gente lembra uma canção, a gente lembra sempre da melodia. Isso é importante. Eu representei aí no coral, vocês estão vendo que quando eu coloquei melodia, eu coloquei uma pessoa só cantando. Tá? Isso para que vocês entendam que a linha melódica ela é só uma. Além da melodia, a gente tem a harmonia. Vejam, a harmonia ela pode existir ou não. Não é um elemento, digamos assim, obrigatório. Pode haver uma música onde eu tenha só a melodia. Por exemplo, se eu ouvir uma música de flauta, né, uma pessoa tocando uma flauta, vocês só vão ouvir a melodia e o ritmo. Né? Não vai haver harmonia. Mas a harmonia é um elemento da música que está presente quando existem vários instrumentos tocando ou várias pessoas cantando. Tá? Então, a melodia e o ritmo, eles estão interligados. A harmonia é como se fosse algo mais. É um elemento a mais na música. Vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor, fora do ambiente do coral. Por exemplo, um instrumento, um cantor cantando uma música acompanhado de um instrumento. Esse instrumento, ele já vai fazer parte desse processo de harmonia, porque tem a voz do cantor que está fazendo a melodia da música e os instrumentos vão acompanhando. Existem instrumentos que são harmônicos, como é o caso do piano, do violão, da guitarra, o órgão. Então, o que quer dizer isso? São instrumentos que tocam ao mesmo tempo a melodia e ele toca algo mais, uma estrutura um pouco maior, que vai agregar essa melodia. Então, isso geralmente é chamado de acorde. Então, existem instrumentos que produzem acordes, melodia
com harmonia junto. E o ritmo? O ritmo é o tempo da música, tá? Não é a duração, tá, gente? Não é o tempo que a música dura. Se é 1 minuto, 2 minutos, né? Ou faroeste caboclo, que dura bem muito. Não é isso. É o tempo em que a música é tocada, tá? É a sucessão das notas no tempo, a velocidade, digamos assim. Então, a música pode ser mais lenta ou ela pode ser mais acelerada, tá? Pode ser uma balada, mas pode ser um frevo. Então, essa coisa, por isso que esse nome é dado à diferenciação das músicas dentro da dança, né? É chamado de ritmo, por conta dessa questão do tempo. Então, melodia e ritmo compõem a música e a harmonia é um elemento que entra para dar mais brilho, mais beleza. E no coral, no canto coral, que é o nosso tema de hoje, isso é muito importante. A gente vai ver daqui a pouco, mais um pouquinho. Então, a gente já viu aí as propriedades do som. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes sonoras, né? Vocês lembram, a gente também fez essa aula na trilha 19. E a gente vai falar apenas de uma fonte sonora hoje, que interessa a gente, que é a voz. A nossa voz é uma fonte sonora. A gente produz som a partir da nossa voz. E aí, a voz humana, ela tem várias atribuições, tá, gente? A voz é uma coisa impressionante, tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre a voz. Então, a voz, ela tem... Deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de falar uma coisa importante. Tem 3 aspectos a voz. A voz, ela não é só um instrumento sonoro. Ela tem, dentro dessa coisa da fonação, né, do emitir som, tem aspectos psicológicos ou pessoais. Tem os aspectos fisiológicos e os aspectos sociais. Impressionante, né? Você já tinha pensado nisso? Vamos pensar um pouquinho mais. Então, do ponto de vista fisiológico, a voz humana, ela é o resultado do som que é produzido pela passagem do ar nas nossas pregas vocais, e não só, ele é modificado aqui na caixa de ressonância, que é a nossa face, tá? E as estruturas também onde a gente articula o som, que é a língua, o palato, os lábios e o dente. O palato é o céu da boca, tá, gente? Então, eu não sei se vocês já estudaram isso em ciências, é possível que já tenham estudado. Então, é muito mais complexo, né, do que só soprar, né? Tem uma série de outras implicações aí para que a gente possa produzir som. Temos também, né, os aspectos pessoais, que cada pessoa tem um jeito de ser, né, uma personalidade que interfere na nossa forma de falar, na nossa forma de se expressar e até na tonalidade da nossa voz, no ritmo, né? Isso tudo está determinado pelo nosso jeito de ser. E os aspectos sociais relacionados à voz têm a ver com a questão do poder, do empoderamento, né? Tem voz aquela pessoa que tem mais poder. Quem tem mais voz? Quem tem mais lugar de fala? Né? É muito importante a gente pensar sobre isso. A gente usa essa expressão, né? Vamos dar voz às minorias. Será que elas são mudas? Não, mas elas são silenciadas. Então, é muito importante a gente pensar na voz também como um instrumento de poder, de empoderamento, né? De construção de vida mesmo e de lugar no mundo. Isso é muito importante. Vamos adiante, porque o tempo da gente é curto, infelizmente, né? E a arte? Onde é que a arte entra aí, né? Com essa coisa da voz, do canto? Para a gente pensar na arte, eu trouxe um texto lindo de um artista maravilhoso, o Milton Nascimento. É uma música, né? E ele fala do que é o cantar para o artista. Então, ele diz que nos bailes da vida, ou num bar, em troca de pão, muita gente colocou o pé na profissão de cantar. E ela nem se importava se quem pagou estava prestando atenção na música. O importante era cantar, né? Buscar um caminho que vai dar no sol. Né? Ele traz consigo as lembranças, né, de tudo que ele era, a partir da sua profissão, do seu ato de cantar. Ele diz que para cantar nada era longe. Até a estrada de terra, na boleia de um caminhão, era bom. Né? Às vezes com a roupa encharcada, né? A alma repleta de chão. Que coisa linda, né? Da chuva, de estar andando, né, pelos caminhos, né, levando seu instrumento em busca, né, dessa coisa que o artista tem que ter, que é ir atrás do seu público. Né?
Ele diz, cantando me disfarço e não me canso, nem de viver, nem de cantar. É muito bonito, né? E aí ele fala do ato de cantar, né? Dessa importância que o canto, que a arte tem na vida, não só dos artistas, mas das pessoas, porque não existe arte sem público. Vamos embora. E aí, como é que é feito a voz e o ato de cantar? Então, a voz é feita de respiração, de fonação, que é essa coisa de projetar a voz, ritmo, postura, articulação, como você articula o som, as pausas e como você projeta a sua voz, a qualidade da sua voz. Vocês já pensaram sobre isso, né? Nossa, tanta coisa só para falar, né? Mas é importante. Então, eu fiz aqui, gente, um quadrinho para a gente entender a diferença entre falar e cantar. E eu estou falando aí da fala natural, tá, minha gente? Dessa fala da gente no cotidiano, nas nossas conversas, com a nossa família, com os nossos amigos, tá? Não estou falando da fala como eu estou fazendo agora. Essa fala que eu estou aqui, né, dando uma aula, ela é mais parecida com o canto do que com a fala normal, tá? Vamos ver quais são esses parâmetros? Coloca na tela, por favor. Eita, desculpa. Bora lá, gente. Então, eu coloquei alguns parâmetros. Veja, quando a gente fala no cotidiano da gente, a gente respira naturalmente. Quando a gente fala ou quando a gente canta, né, principalmente o canto, a gente tem que controlar e treinar a respiração. Quando a fonação da gente no dia a dia é normal, é regular. Mas quando a gente fala, né, para dar uma aula, uma palestra ou para cantar, a gente tem que ampliar a extensão da nossa voz e a frequência. A qualidade da voz da gente falando normalmente é neutra, mas quando a gente fala ou canta, a gente, né, assim, mais profissionalmente, digamos, a gente tem que ter uma voz estável, uma voz controlada. A projeção também, né, na fala, ela é equilibrada, né, mas no canto ela já vai ser mista. O artista tem que decidir se ele vai cantar com o peito ou se ele vai cantar aqui, né, com o aparelho. Ele tem isso é técnica, tá? Nas pausas, na fala, isso tem a ver com o ritmo da conversa, né, pessoal, com o jeito de ser da pessoa. Mas na música, não. As pausas são definidas pela música ou pelo regente, tá? Que está regendo lá o coral. A postura, no dia a dia, na nossa fala cotidiana, a gente fala de todo jeito, sentado, deitado, até de cabeça para baixo. Mas quando a gente está cantando, a gente tem que ter uma postura, a gente tem que ter uma estrutura, tem que colocar o corpo num eixo que garanta uma qualidade da voz. A articulação também, né, na fala normal, ela varia com a emoção, já no canto ela vai variar com a música. E o ritmo, aquilo que eu já tinha colocado antes, né? Na linguagem normal, o ritmo é o jeito de ser da pessoa. Tem gente que fala muito rápido como eu. Eu tenho que me controlar aqui, ó. Tenho que fazer um autocontrole danado para não falar rápido demais e às vezes eu esqueço e falo. Mas tem pessoas que já falam muito devagar, pausadamente, né? O jeito de ser. Então, a voz, como eu já tinha dito antes, ela tem essas características, né, psicológicas também. Mas precisa de técnica, né? Porque a arte é feita disso também. A arte é feita de emoção, né? É feita de conhecimento, mas ela também é feita de técnica. E técnica aí também como conhecimento. E para isso os artistas precisam ter saúde, precisam controlar a voz. Isso não serve só para os artistas não, tá, gente? Serve para vocês também. Tem mais cuidado com a voz de vocês, tá? Se preservar de determinados alimentos, né, conservar a saúde da sua boca e da sua voz, das suas cordas vocais, evitar de estar gritando, né, ou falar demais, né? Drogas também são péssimas para a voz e uma série de cuidados que a gente precisa ter. E aí, quais são os modos de cantar? Nossa aula eu falei que é sobre canto coral. Existem outros modos de cantar, tá? O canto... no canto a voz pode variar, né, de acordo com a melodia e o ritmo. A pessoa que canta é chamada de cantor ou cantora, mas existem alguns músicos que se dizem cantadores,
porque eles fazem um tipo de musicalidade diferente. Então, o canto pode ser acompanhado de instrumento, mas pode ser a capela também, né? Ele pode ser sozinho, ou pode ser em dupla, ou em trio, né? Aquela pessoa que canta numa banda, ele é normalmente chamado de vocalista, né? A gente se refere àquele cantor como vocalista, porque a banda tem outras pessoas. E o artista que canta sozinho, ele faz solo. Já no canto coral, né, que é uma música em grupo, as vozes se dividem em naipes. Pela altura, lembram da altura? Que é se o som é grave ou agudo? Pronto, o coral ele vai se dividir pelas alturas de vozes. E aí, para que precisa se cantar? Cantar para quê? Então, o canto ele é muito importante. Ele pode ser praticado por lazer, por diversão, porque faz a gente ficar feliz. Por ritual, é o caso das igrejas, né? Que usam a música como parte dos seus ritos. Na prática educacional é muito importante. E às vezes a gente canta uma música para decorar um assunto que está difícil, né? A música ajuda a gente a memorizar. Ou profissionalmente, que é o caso dos artistas, dos cantores, né? E aí uma pessoa para ser cantora, ela tem que fazer todo um trabalho. Não é uma coisa tão simples não, viu, gente? Tem que trabalhar a voz, tem que fazer escolhas de repertório, conhecer músicos e ter um agente, uma pessoa que vai ajudá-la a conseguir, né, contratos e lugares para cantar, gravação, todas essas coisas. E aí, vamos ver um pouquinho mais sobre o canto. Agora. Lindo esse coral, né? Esse coral lá em Angola. Então, a música é universal, gente. A gente pode ouvir um coral de qualquer lugar. E agora, minha gente, vamos lembrar do nosso aplicativo, né? Que vocês precisam, quem não baixou ainda, baixar. A gente vai colocar aí um QR Code para Android, quem tem celular Android. Pode utilizar o QR Code para baixar o aplicativo e a gente poder interagir com a gente aqui na aula, tá? E também, quem tem iOS, também pode fazer a mesma coisa. Baixem e entrem lá, assistam a aula, participem do chat. Isso é muito importante, né? A gente está aqui com a professora Gine, esperando por vocês, viu, gente? Para a gente poder fazer essa aula mais interessante, mais interativa. Ah, e Pedro falou de que escola ele é? É, na de Colasso. Oba! Oi, Pedro. Fala aí o que é que você está achando. Se você tiver alguma questão, fala para a gente, para que a nossa aula se torne mais rica, porque a gente faz tudo isso para vocês. Vamos ver um pouquinho mais sobre a história do coral. Veja, o coral, o canto coral, ele surgiu na Grécia, lá nos coros, né, das festividades ao deus Dioniso, né, a tragédia grega já utilizava o coro. Mas depois ele passou um tempo meio esquecido. Aí ele voltou com o cristianismo, já lá no século III, não, no século IV, desculpem. Lá no século IV ele voltou a ser utilizado nas igrejas. E lá pelo século XI, veja que é interessante, eu não coloquei isso aí no slide, isso é uma curiosidadezinha trazer para vocês. Lá no século XI, foi o coral, foi a prática de coral, que possibilitou a criação da partitura como a gente conhece hoje. Foi um maestro de coral lá em Arezzo, Guido d'Arezzo, né? Ele, na tentativa de ajudar seus músicos do coro a memorizar melhor as músicas, ele criou um sistema em 5 linhas que deu origem à partitura como a gente tem hoje. Já existia um sistema, tá, gente? Mas ele era bem rudimentar. E o sistema de Guido foi tão bom que ele modificou-se muito pouco para o que é a partitura hoje.
Inclusive, foi Guido quem criou os nomes para as notas musicais, tá? Como a gente conhece hoje, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, isso é muito legal. Quem tiver interesse, pode pesquisar mais sobre isso. Vejam, o coral, ele se difundiu a partir da Reforma Protestante, foi muito utilizado nas igrejas protestantes. Até hoje, é um elemento importante nas igrejas. Toda igreja evangélica, protestante, de qualquer tipo, de qualquer denominação, elas se utilizam muito do coral. No século XVIII, a partir do século XVIII, XIX, houve uma ruptura aí. A sociedade, né, o mundo secular, também se interessou pelo coral. E aí eles começaram a sair do ambiente, né, meramente eclesiástico e passou a haver corais em todos os setores da sociedade. Então, se difundiu bastante o coral como uma música rica e interessante, que podia fazer parte da socialização também, isso em todas as culturas, praticamente. E aí, vamos adiantar um pouquinho, no Brasil, um fator muito importante para o desenvolvimento dos corais foi a introdução do canto orfeônico nas escolas pelo Villa-Lobos. Isso já, né, no século XX, no início do século XX. Então, o canto orfeônico ele foi introduzido nas escolas e isso ajudou muito a difundir a prática de coral. E as igrejas evangélicas também, que continuam com essa prática, elas contribuem bastante para a difusão dessa arte que é tão maravilhosa. Vamos ouvir uma música belíssima, uma das mais lindas do mundo. Maravilhoso. Essa música é incrível. E aí, Gine, mais alguém? Por enquanto, hoje só o Pedro, né? Acho que o pessoal está se adaptando ainda. Vamos lá, pessoal. Coloca aí no QR Codezinho, entra logo no chat, vem-se embora assistir a aula da gente e interagir com a gente. É isso aí. A gente acabou de ouvir uma música das mais lindas, né? A Ode à Alegria, de Beethoven. Belíssimo. Incrível. E vamos concluindo agora, estamos chegando ao final da nossa aula. Então, vocês estão vendo aí, né, a formação do coro. A gente já viu o que é o coral, como foi que ele passou a existir, né, no mundo desde o tempo antigo. E agora, como é que é feito um coral? Então, ele é feito em 4 naipes de vozes. Lembra que eu falei lá da questão da altura? Então, tem os sopranos, que são as vozes agudas femininas, os tenores, que são as vozes agudas masculinas, os contraltos, que são vozes médias para graves femininas, e os baixos, que são vozes graves masculinas. Então, essas 4 vozes juntas, vocês ouviram ali no coral, né? Tinha uma diversidade de vozes diferentes, né? Não era uma coisa em uníssono, não estava todo mundo cantando a mesma melodia. Né? Cada naipe canta uma melodia diferente que vai se juntando para fazer a harmonia. Lembram? Mas no final a gente ouve uma melodia só. O Gabriel, né, acabou de entrar, professora Vilma, e perguntou como é que nas óperas, né, as pessoas conseguem tremer a voz. Ah, muito interessante.
Isso aí são técnicas, tá? Gabriel, né? Gabriel. São técnicas, Gabriel. Eles trabalham aquela relação que eu falei antes entre o dente, o palato, os lábios e o controle das cordas vocais. Isso aí muito treino, viu? Tem muita técnica, muito estudo. Se você quiser saber mais, você pode dar uma pesquisada, tá? Eu não entrei tanto assim, porque a aula é muito curta. Mas é utilizando técnicas com o aparelho fonador e a caixa de ressonância. E aí eles estudam bastante para conseguir fazer isso, tá? Tem um nomezinho que agora eu esqueci, mas se eu me lembrar, eu vou lhe dizer, porque é muita coisa na cabeça da gente. Bora lá, vamos concluindo, estamos no final da nossa aula. Então, os corais podem ser mistos, né, de homens, de mulheres e de crianças, como a gente viu no início. A gente vai pular esse último coral, infelizmente, porque a gente está chegando ao final. E eu queria propor uma atividade para vocês, uma atividade bem ousada, tá? Eu queria propor a vocês fazerem um coralzinho como aquele do início da aula, onde as crianças se juntaram e cantaram numa reunião no Meet. Então, vocês podem fazer isso, ensaiam uma música, se junta todo mundo, bota para gravar e canta. Depois, se puderem compartilhar com a gente, seria maravilhoso. Então, a gente está chegando ao final. Gente, você quer se despedir? Mais alguma interação? O Gabriel é do arquiteto Alexandre Muniz, não é? Meu abraço e um cheiro para essas duas escolas que entraram hoje, a Nadir Colasso e o arquiteto Alexandre Muniz. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E se puderem fazer a atividade, a gente ia ficar muito feliz. Manda pra gente. Tchau, até a próxima sexta.